Bem-vindos! Esse vídeo será sobre a geometria auxiliar, ou melhor, como criar e colocar dentro da sua modelagem uma geometria que nos ajude a modelar. Então, a isso se refere a criação de planos auxiliares, que nos ajudam a conter esboços, muitas vezes que não se encaixam nos 3 planos originais do sistema de coordenadas. A utilização de planos auxiliares é feita nos vídeos de exemplo de revolução para o volante, eu tenho que criar um plano auxiliar, e também no loft, a peça martelo. Então, muitas vezes vocês vão precisar usar esse tipo de coisa. Então, a qualquer momento, consulte esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre geometria auxiliar. Então, imagina que nós temos essa situação aqui. Eu tenho um cilindro que eu extrudei do plano XZ, que está alinhado com o plano superior. Eu tenho aqui exibido todos os planos originais, né, que se originam a partir do referencial global, esses planos imaginários. E eu tenho, então, esse cilindro no plano superior. Agora, imagina que eu quero, nesse cilindro, iniciar um novo esboço. Então, eu vou lá, Start, Sketch, e ele tá pedindo para mim selecionar um plano. Só que ele não tá deixando eu selecionar o plano do cilindro. E o que eu gostaria de fazer é de fazer um furo aqui tangente ao cilindro, nessa superfície aqui, iniciar um furo para furar por exemplo, por corte extrudado, perfurar esse cilindro. Então, como que eu faço? Para resolver essa situação, eu vou lançar mão de coisas que os softwares CAD possibilitam, que são as geometrias auxiliares ou de referência, chama, por exemplo, no SolidWorks, chama geometria de referência. Aqui ele chama de Work Features, então são coisas auxiliares, geometrias auxiliares que são imaginárias, que não existem de fato na modelagem, mas que auxiliam a modelagem, possibilitam, na verdade, a nossa modelagem em alguns momentos nos quais não é possível. Então, para eu fazer esse esboço que eu mencionei, eu vou ter que criar um novo plano. Para isso, eu vou ter que criar um plano auxiliar, e isso tá aqui, então, nessas Work Features. E nessas opções de plano. Então, percebam aqui que existem muitas opções para criar esse plano auxiliar. Então, eu vou mostrar a mais simples delas, porém que não vai resolver o nosso caso, mas é uma das coisas que nós vamos precisar no exemplo do loft. Então, que é o plano por offset. Offset é a distância. Então, ao clicar nessa opção e selecionar um plano do qual eu quero fazer offset, ele me abre essa possibilidade, já dá um preview do plano e diz de qual é a distância que eu quero criar esse plano. Então, o Work Plane 1 foi criado, esse é um plano adicional de referência, certo? Agora, para resolver o nosso caso desse cilindro, nós vamos para uma opção chamada plano tangente à superfície e paralelo ao plano. Já que nós queremos criar um esboço nessa superfície, nós vamos selecionar a superfície e um plano, e pode ser esse plano aqui ou esse plano aqui, dependendo da onde você quer o esboço. Eu vou fazer o esboço alinhado com o plano lateral, então eu vou selecionar esse plano. E aí ele cria para mim um plano novo. E como que eu sei que ele tá na superfície? Ele tá tangente, esse plano tá tangente com certeza está pela nossa definição.
Então, agora eu vou selecionar esse plano e iniciar um esboço nele. E aí, eu já consigo fazer um furo aqui. Vou extrudar esse furo. Eu vou na outra direção, corte extrudado. Through all. Opção through all. E dou um OK. E agora, vamos visualizar o corte. O corte está aqui. O outro lado está cortado. Pronto. É um exemplo de aplicação dessas opções de geometria auxiliar que nos resolve algumas questões. Claro que existem outras possibilidades de fazer esse furo aqui que eu acabei de fazer, mas é só para mostrar a utilização dessa ferramenta. Da mesma forma, eu posso criar no meu projeto alguns eixos auxiliares. Muitas vezes tem alguma ferramenta, como por exemplo a revolução, que nos pede um eixo em torno do qual a gente precisa revolucionar. Então, às vezes, eu não tenho a disponibilidade desses eixos, ou eu não quero revolucionar em torno do eixo XYZ do referencial global. Eu quero outros eixos. Então, essa ferramenta aqui nos cria um eixo, uma opção de eixo, que tem todas essas opções aqui. Então, por exemplo, através da opção revolucionada. Então, aqui no caso, ele criou já um eixo, eu cliquei nesse cilindro, ele já criou o eixo imaginário pra gente. Então, aqui eu tô mostrando, tô exibindo esse eixo, ele tá aqui, esse eixo, Work Axis, tá aqui na área de trabalho, na árvore de trabalho, Work Axis, tá certo? Então, e aí eu posso criar pontos, esses pontos podem vão me ajudar de alguma forma a modelar a geometria, então, vários pontos aqui, várias opções, e também posso criar referenciais locais ou do usuário, sistemas de coordenadas do usuário. E aí, esse sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas adicional que eu coloco em algum lugar para que eu referencie em relação a ele algumas coisas. Então, isso era a respeito de algumas geometrias auxiliares que nos ajudam a modelar no trabalho de modelagem.